Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York. Janeiro. Uma noite cortante, o vento gelado soprava pelas ruas estreitas de Manhattan, sibilando como um lobo faminto à espreita de sua presa. Infiltrava-se sob casacos, atingia os rostos vermelhos de transeuntes apressados e fazia tremer outdoors de neon. Os arranha-céus, gigantes de aço e vidro, erguiam-se contra a noite escura, suas janelas brilhando como milhares de olhos despertos. Mas lá embaixo, na calçada, tudo parecia congelado, esmagado pelo frio e pela indiferença. Pessoas passavam, agasalhadas em seus grossos casacos de plumas, respirando com dificuldade, cabeças baixas, absortas nas telas dos celulares ou perdidas em pensamentos. Nenhum olhar se erguia para encontrar o outro. Nenhum sorriso. Nenhum gesto. Nessa inundação humana gelada, contra uma saída de ar que lançava uma rajada de ar quente no meio do concreto congelado, uma pequena figura se encolhia, invisível para todos. O nome dela era Lily Grace Turner, com apenas 8 anos. Olhos grandes demais transbordando de cansaço, um rosto sujo marcado pelo inverno e pela fome. Seu casaco era uma bolsa velha e enorme, recuperada de uma lixeira. As mangas se estendiam muito além das mãos, deixando seus dedos frágeis congelando ao vento. Seus tênis, rasgados e cheios de buracos, deixavam entrar a umidade gelada que deixava seus dedos dormentes. Ela agarrava seu único bem, uma boneca de pano gasta e manchada, que ela havia batizado de ter esperança. Esta boneca era mais que um brinquedo. Era um símbolo do que restou de sua mãe, porque Lily não tinha mais ninguém. Desde a sua morte, ela sobrevivia nas ruas. Dormia em cantos escuros, atrás de carros estacionados, em entradas de prédios abandonados. Às vezes, roubava uma maçã, um pedaço de pão para acalmar o estômago que gritava de fome. Ela quase não falava mais, cansada demais da luta, assustada demais. Mas ela estava observando tudo, o tempo todo. Ela observava os transeuntes, seus gestos rápidos, seus rostos impassíveis. Observava as luzes, os reflexos nas vitrines, as sombras em movimento. Observava a vida seguir sem ela. E esse olhar atento que atravessa a indiferença, logo mudaria uma vida. Algumas ruas adiante, sob um halo de postes de luz pálidos, um homem abria caminho no meio da multidão. Robert J. Whitmore, 56 anos, CEO da Whitmore Global Industries, tinha acabado de sair de uma conferência em Meditown. Um bilionário poderoso, viúvo há 6 anos, vivia sozinho em um triplex de vidro com vista para o Central Park. Sem filhos, passava os dias trancado em seu escritório, cercado de números e objetivos. Naquela noite, com a mente pesada, ele insistiu em sentar-se ao volante de seu Bentley. Acabará de receber uma oferta histórica de aquisição para sua empresa, uma decisão importante que poderia mudar tudo. Seu olhar estava perdido, seu coração preocupado. Dirigia mecanicamente, absorto em seus pensamentos, pela tensão opaca que o dominava. O que ele não sabia era que poucos minutos depois, a poucos quarteirões de distância, um caminhão de entregas carregado com equipamentos frágeis havia perdido os freios em uma rampa de gelo. O veículo descia a ladeira a toda velocidade, atropelando tudo em seu caminho e avançando em direção à saída do estacionamento. Robert, absorto, não viu nada. Ele avançou, lentamente, sem suspeitar que a morte se aproximava. E então, de repente, algo atingiu sua janela. Nem um galho, nem um objeto. Alguém. Senhor, pare. Tem um caminhão. A voz da garota subitamente perfurou o silêncio gélido da noite. Estridente, firme, cheia de urgência. Robert sentiu uma batida na janela, seguida de pequenos punhos tamborilando desesperadamente. Ele virou a cabeça rapidamente em direção à janela. Uma garota esfarrapada com o rosto sujo de poeira e frio, o cabelo emaranhado, agitava os braços freneticamente, tentando chamar sua atenção. Por uma fração de segundo, o mundo pareceu desacelerar. Robert, com o coração subitamente afundando, pisou no pedal do freio. O barulho dos pneus no asfalto congelado fazia o ar ao redor dele uivar. Logo atrás, um caminhão de entrega em alta velocidade saiu em disparada sem conseguir diminuir a velocidade. Com um estrondo ensurdecedor, o caminhão bateu de frente em um poste de metal, lançando faíscas em uma chuva brilhante. O impacto sacudiu o chão. O Bentley de Robert congelou, roçando tão perto que o calor da chapa metálica aquecida formigava sua pele. O silêncio caiu novamente pesado, carregado de adrenalina. O coração de Robert batia forte, como se quisesse sair do peito. Ele abriu a porta, com as pernas tremendo e a respiração curta. Lily ficou ali, pequena mas imóvel,
ereta como um carvalho no meio da tempestade. O olhar dela, penetrante e fixo nele, não expressava medo nem fraqueza. Apenas uma força silenciosa e uma urgência inegável. Você salvou minha vida, Robert sussurrou com a voz embargada. Lily deu de ombros quase casualmente, como se o que ela tivesse acabado de fazer não fosse nada fora do comum. Eu simplesmente vi o que ninguém estava olhando. Robert a encarou por um longo tempo. De repente sentiu uma conexão estranha, um vínculo inexplicável. Ele insistiu em lhe oferecer algo quente. Ela recuou a princípio, cautelosa. O hábito da indiferença havia fortalecido suas defesas, mas a fome surda e tenaz falou mais alto. Entraram num restaurante pequeno e discreto, com pouca iluminação, longe da agitação da cidade. Robert era cliente assíduo. Uma mesa no fundo, quase intimista. Ao chegarem, a garota rapidamente se tornou o centro das atenções. Seus tênis surrados, com grandes buracos, revelavam seus pés congelados. Seus cabelos emaranhados e sujos caíam em mechas rebeldes sobre seu rosto coberto de olheiras. Suas mãos tremiam. Os outros clientes desviaram o olhar, alguns sussurrando, outros resmungando baixinho. Mas Robert sentou-se em frente a ela, olhou em seus olhos e falou suavemente. Ele queria ouvir a história dela. Ela começou em fragmentos, como se as palavras tivessem um gosto amargo. Meu pai morreu antes mesmo de eu nascer. Minha mãe, ela também desapareceu. Disseram que ela se foi para sempre, overdose, depois disso o orfanato, depois a rua. Robert ouviu-o fascinado e horrorizado. Como uma criança tão frágil poderia carregar tanto peso? Sua mente estava dividida entre a raiva e a compaixão. Ele decidiu na hora. Esta noite, ela não iria embora sozinha. Ele não podia mais ignorar essa presença, essa realidade que ela personificava. Ele iria protegê-la. Ele imediatamente chamou seus advogados pessoais. O processo seria complexo. Para uma criança como Lily deixar o sistema de assistência social à criança. Eles primeiro teriam que provar que ela não tinha mais um pai legal, que não tinha um tutor conhecido e que não estava registrada em outra família. O menor deslize poderia inviabilizar o processo. Os serviços sociais foram contatados. Explicaram-lhe com frieza burocrática que tudo seguiria seu curso. Investigações de campo, visitas, avaliações psicológicas, entrevistas com Lily, exames médicos. Atestados de orfanato, depoimentos de vizinhos. Um processo interminável para montar e, acima de tudo, um processo longo, tedioso e às vezes cruel. Foi-lhe oferecida acomodação temporária e recomendado um lar temporário. Mas Robert queria mais do que isso. Queria Lily em sua casa, em sua própria casa, sob sua proteção direta. Não queria mais atrasos, nem mais burocracia. Queria ação. Mas o sistema, com sua lentidão e rigor, não lhe permitiu pular etapas. Ele teve que esperar, ter paciência, fornecer documentos, organizar audiências. Robert, embora acostumado ao sucesso rápido no mundo dos negócios, descobriu o inferno da administração pública. No entanto, ele estava mais envolvido do que nunca. Cada assinatura, cada carta, cada reunião com as autoridades era uma batalha para ele. Não foi por caridade. Não, foi por convicção. Ela me viu de verdade. Não como um bilionário, não como um CEO. Só como um homem. E eu devo a vida a ela. Ela merece muito mais do que o esquecimento. Mas a história não permaneceu em segredo por muito tempo. A mídia, sempre em busca de histórias humanas que repercutissem no público, aproveitou a notícia. Bilionário salvo por menina sem teto eram as manchetes. Reportagens abundavam misturando admiração, ceticismo e controvérsia. Em programas de entrevistas, alguns criticaram Robert, acusando-o de encenação e oportunismo mediático. Outros em maior número elogiaram seu gesto, celebrando o despertar da consciência social em um empresário. Mas em meio a toda a comoção, Lily permaneceu em silêncio. Ela não era atriz. Não entendia tudo o que diziam sobre ela. Continuava sendo aquela criança frágil, apenas procurando um lugar para reclinar a cabeça. Chegou o dia da audiência final. O tribunal estava lotado. Jornalistas, advogados, representantes sociais e, acima de tudo, uma juíza imponente trajando sua toga preta. Lily entrou timidamente segurando a mão de Robert. Ela havia crescido, mas seus olhos ainda revelavam uma dor silenciosa. Quando o juiz perguntou por que ela queria morar com Robert, Lily olhou para cima, encontrou o olhar severo do magistrado e respondeu com uma voz clara e determinada. Eu quero morar com ele. Ele me olha como se eu existisse. Um silêncio glacial caiu. Essa simples admissão, tão natural quanto poderosa, fez a balança pender.
6 meses depois, a assinatura oficial caiu. Lily Grace Turner se tornou legalmente filha adotiva de Robert J. Whitmore. Essa adoção foi uma revolução. O próprio Robert mudou. Mais humano, mais presente. Sua empresa seguiu o exemplo. Ele dedicou uma ala inteira de sua sede à criação de uma fundação, que batizou de Fundação Lily Grace, dedicada a crianças desabrigadas e jovens em dificuldade. Centros de acolhimento foram abertos, bolsas de estudo foram criadas, escolas alternativas foram construídas. Quanto a Lily, ela descobriu um novo mundo. Ela tinha aulas particulares e tinha seu próprio quarto cheio de livros. Uma babá atenciosa cuidava dela. No entanto, ela não era uma criança mimada. Permanecia humilde e alerta. Muitas vezes ela pedia para voltar ao campo, como ela mesma dizia. Ela visitou os centros, ouviu as outras crianças e compartilhou sua história com gentileza e lucidez. Lily não era mais uma vítima. Ela se tornou um farol. Era uma manhã clara e brilhante de inverno, 3 anos depois daquela noite gelada em que seus caminhos se cruzaram. O tipo de manhã em que o sol fazia a neve brilhar nos telhados de Manhattan, em que o ar estava fresco e cortante, mas carregado de uma nova energia. Lily, agora com 11 anos, caminhou ao lado de Robert J. Whitmore pelos corredores imaculados da sede das Nações Unidas, em Nova York. Naquele dia, uma conferência mundial sobre a infância reunia chefes de Estado, líderes de ONGs, CEOs influentes e ativistas de todo o mundo. Lily usava um vestido simples, mas elegante, o cabelo preso para trás e os olhos brilhando com determinação silenciosa. Robert, ao lado dela, sorria orgulhoso. Ele vira aquela menininha frágil se tornar uma voz poderosa, um símbolo vivo de esperança e resiliência. Quando chegou a sua vez de subir ao pódio, Lily respirou fundo. Sob os holofotes, diante de centenas de olhares carregados de expectativa e apostas, ela falou com uma voz clara e calma que desafiava todas as expectativas. Quando eu estava na rua, ninguém olhava para mim. Andavam ao meu redor. Tinham medo de mim. Fingiam que eu não existia. Suas palavras ressoaram, carregadas de uma verdade simples e dura. Até que um dia eu gritei, e alguém me ouviu. Ela então olhou, cheia de força e gratidão, para Robert parado na primeira fila. Ele me deu um teto. Mas, mais do que isso, me deu um nome. Uma voz. Uma missão. Ela fez uma pausa e olhou ao redor da sala. Não desvie o olhar. Uma criança invisível pode ver o que você se recusa a ver. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Então, lentamente os aplausos irromperam, primeiro tímidos, depois cada vez mais altos, até se transformarem em ovações de pé. Robert sentiu uma lágrima rolar pela sua bochecha, sem que ela percebesse, ele soltou um longo suspiro de emoção. Todos os anos, na data exata em que se conheceram, Lily e Robert se encontravam em um banco no Bryant Park. Este banco, modesto e desgastado pelo tempo, era para Lily um lugar repleto de memórias. Lá, um dia, ela dormira ao relento, ignorada por todos, envolta em solidão e silêncio. Hoje ela estava sentada lá com ele, cercada por crianças que conhecia bem, crianças perdidas, esquecidas, aquelas que a sociedade prefere não ver. Com uma voz suave mas firme, ela falou com eles. Você acha que sua vida não importa? Ela olhou nos olhos deles, um por um. Isso porque ninguém olhou para você ainda. Então, colocando uma mão quente no ombro de um menino, ela acrescentou. Mas eu vejo você. E sei o que você pode se tornar. Ela o salvou de um acidente. Ele a salvou do esquecimento. Juntos, eles despertaram milhares de consciências e quebraram o muro da indiferença. E nas ruas frias de Nova York, um rumor persistia, sussurrado nas vielas, nas curvas das avenidas. Tenha cuidado com as crianças que você ignora, uma delas pode ser seu anjo. Esta história não era apenas sobre um resgate. Era sobre um encontro entre duas almas perdidas, que haviam encontrado o caminho de volta para a luz.